Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta parábola que o Senhor conta aos seus discípulos e diz-nos porquê também São Lucas. Diz que o Senhor conta esta parábola sobre a necessidade de orar sempre e sem desanimar. E Jesus conta desta viúva que vivia numa cidade onde vivia também este juiz iníquo, que nem temia a Deus nem aos homens. Esta viúva pede-lhe justiça e este homem... Mas depois, porque ela insiste, ele diz, vou ouvi-la. Não porque tema a Deus ou aos homens, mas vou ouvi-la para ver se ela me deixa em paz. Já vos disse aqui há dias, com outra parábola, uma coisa importante. Quando Jesus conta uma parábola, temos que ver onde é que ele põe o acento. E aqui está a falar da viúva. Não está a falar de nós, da nossa forma de nos relacionarmos com Deus. E nos compara àquela viúva. Não está a falar do Pai. Porque qual é o risco? Nós identificarmos o Pai com aquele juízo iníquo, que só atende porque ele é chata. Não, Deus não é isso. E depois Jesus diz no fim, então se esse juiz que é iníquo ouve a viúva, quanto mais o Pai que vos ama, o Pai que quer o bem dos seus eleitos, o Pai que quer o nosso bem. Primeira coisa, não vão para casa a pensar que Deus é como este juiz iníquo. Percebido? Isto é importante. Depois fala desta viúva. Esta viúva, e a viúva era aquela, naquele tempo, e graças a Deus isto já não é assim, pelo menos em alguns lugares, a mulher dependia em tudo do marido. Por isso, uma mulher viúva queria dizer uma mulher frágil, uma mulher que não tinha quem cuidasse dela, uma mulher em toda a sua fragilidade. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós sentimos a nossa fragilidade? Quantas vezes nós sentimos o peso de tantas coisas? E aquela mulher pedia uma coisa: faz-me justiça contra quem? Contra o meu adversário. Será que nós temos adversários? Será que nós temos um adversário? Faz-me justiça contra o meu adversário, porque eu não posso. És tu o juiz que tens que fazer justiça. Então esta mulher, na sua fragilidade, e que o juiz escuta pela sua oração insistente. Por que é que precisamos de rezar insistentemente? Será que temos que converter a Deus? Ou será que, à medida em que nós verbalizamos o nosso pedido, ganhamos consciência do que pedimos e do que devemos pedir? E Jesus termina esta parábola, ou esta parte, o Evangelho termina com uma pergunta que eu não sei o que é que vos provoca a vocês, mas a mim provoca-me aqui assim alguma coisa dentro. Uma perplexidade. Por que é que Jesus diz isso? Jesus diz, Ele fará justiça. Eu vos digo que fará justiça bem depressa, mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Ó Jesus, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Em primeiro lugar, o que é que quer dizer este voltar o Filho do Homem? O que é que quer dizer? Daqui a pouco mais de um mês, vamos celebrar o Advento e vamos pensar nisso. Vamos dizer que o Senhor é aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Por isso, quando voltar o Filho do Homem, daqui a um bocadinho vamos rezar o credo. E vamos dizer no credo que Ele virá no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. O Senhor é aquele que vai voltar. Vai voltar no fim dos tempos. Vai voltar no fim dos nossos tempos. No dia em que nós formos ao seu encontro, na nossa morte. Mas o Senhor é aquele que veio no presépio de Belém há mais de 2000 anos, para nos encontrar, para nos manifestar o amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus. E o Senhor é aquele que vem. Quando é que Ele vem?
veio hoje, de manhã, quando vinhamos a caminho da missa. Vem hoje, aqui, agora. Vem nos acontecimentos da nossa vida. Vai vir ao longo desta semana. Em tudo aquilo que nos acontece na nossa história. E Ele está lá. Então, fica esta pergunta. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? Isto deixa-nos inquietos. Porque quantas vezes deparamos com a falta de fé? A falta de fé, tantas vezes, nos nossos jovens. A falta de fé em tantos adultos. A falta de fé em tanta gente. E quando falta a fé, falta algo fundamental. Quando falta a fé, falta uma base fundamental. E quantas vezes deparamos, repito, com esta falta de fé? A falta de fé. E não vamos dizer que a falta de fé está só naqueles que estão lá fora. Quantas vezes eu deparo com a minha falta de fé? Quantas vezes nós, homens e mulheres de igreja, confiamos em tantas coisas e não confiamos, não temos a nossa confiança ali na fé. E onde é que se revela a nossa fé? Esta viúva é um sinal de fé. Porque sabia que era uma pobre viúva, sabia que a salvação não estava nas suas mãos, ela não conseguia. Mas é insistente, porque sabe quem é que lhe pode fazer justiça. Quem é que lhe pode fazer justiça? Aquele juiz. E a nós, quem é que nos pode fazer justiça? Confia em Deus com toda a segurança, porque Ele nunca falta a quem se abandona nele. Mas na primeira leitura tenho que dizer alguma coisa, porque a primeira leitura está ligada intimamente ao Evangelho. Então, o que é que nos diz a primeira leitura? Naquele tempo, Amaleque veio a Refidim, Amaleque e Refidim. Recordem-se dessas palavras. Veio para quê? Para combater Israel. Israel estava a chegar à terra prometida, mas as dificuldades vieram. Israel sentiu a fragilidade. E quando sentimos a fragilidade, o que é que acontecia sempre a Israel? Mas Deus. Naquele tempo, não é que as pessoas diziam, eu não acredito em Deus. A dúvida era, Deus existe, mas Ele está connosco ou não? Deus existe, mas Ele cuida de nós ou não? E o povo de Israel dizia isso. Deus existe, mas será que Ele está aqui connosco a ajudar-nos? Então, ali, em Refidim, dá-se uma batalha. E Josué vai para a batalha, Moisés sobe com Arão para a montanha, e ele, Arão e Hur estão a rezar. E quando as mãos de Moisés estavam em oração, vence a batalha. Quando as mãos caem, começam a perder a batalha. E agora vocês vão dizer, Frei, aqui uma história de guerra. Recordai-vos da viúva, faz-me justiça contra o meu adversário. Uma história de guerra. Mas se nós formos ver as palavras, se calhar pode-se iluminar um pouco esta leitura. Refidim. Na terra de Refidim, dá-se uma batalha. Sabeis o que é que quer dizer Refidim? Em hebraico. Refidim em hebraico é o lugar da fragilidade. Lugar da fragilidade. Então em Refidim dá-se uma batalha. Por quê? Porque chega Amaleque. Sabeis o que é que quer dizer Amaleque em hebraico? Não. Amaleque em hebraico quer dizer dúvida ou desconfiança. Vamos trocar isto agora. Na fragilidade, o povo de Israel na fragilidade do deserto, começa a ter dúvidas de Deus. Começa a ter desconfiança. Por isso Amaleque, a dúvida e a desconfiança chega para lutar contra Israel. E nessa dúvida, nessa desconfiança, Josué vai à batalha. Com a espada, com a força da espada. Josué, o forte Josué, com os músculos, vou vencer Amaleque. Mas quem é que vence? É Josué com a espada e com os músculos? Ou é Moisés, Arão e Hur com a oração? A nossa fé revela-se numa oração que se abandona, que se entrega a Deus. Confia em Deus com toda a segurança, porque Ele nunca falta a quem Ele se abandona. Ali,
é a nossa oração, vence. Então recordai-vos de Refidim, recordai-vos de Amaleque, recordai-vos desta batalha. Faz-me justiça, diz a pobre viúva, contra o meu adversário. Sim, é o Senhor que faz justiça a quem confia nele. Quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. Agora percebemos porque é que Jesus coloca ali esta frase. A importância da fé. Porque só a fé nos leva à oração. Onde falta a fé, vamos nós para a batalha com a nossa força e depois batemos com a cabeça na parede. Onde está a fé? Então há uma oração de abandono, uma oração de entrega, uma oração de quem sabe quem nos pode fazer justiça. Por isso, diante das nossas dúvidas, diante das nossas dificuldades, diante das crises da nossa existência, o que é que nós temos que fazer? Principalmente 3 coisas. Qual será a primeira? Rezar. E a segunda? Qual será? Qual será a segunda? Rezar. E a terceira? Qual será? Pronto. Rezar. E depois vem tudo o resto. Mas estas 3 coisas não podem faltar. Rezar, rezar, rezar. E eu pergunto, diante dos problemas, diante das grandes dificuldades, diante das grandes dúvidas, diante das nossas angústias, diante de tanta coisa, será que antes de partir para tantas outras coisas, nós estamos a rezar, rezar, rezar? Uma oração confiante, uma oração que sabe que o Senhor não faltará e fará justiça sem demora? Ainda há história. Vamos contar a história ou não? Então, havia um dia num lugar, eu acho que se chamava Viseu, não me recordo bem o nome, onde havia uma seca já há muito tempo. Não as secas das minhas homilias, aquela seca quando não chove. E não chovia há tanto tempo, e já não havia água para nada. Nós experimentamos isto no verão. Não havia água para nada. Então, o padre lembrou-se que também se pode rezar pela chuva. Então disse, no dia tal, vamos nos juntar na igreja para rezar pela chuva. E nós lembramos-nos de Santa Bárbara quando troveja, lembramos de pedir a Deus quando não há água. Então toda a gente foi à igreja. O padre, aquilo era uma graça a Deus, nunca viu a igreja tão cheia. Então, quando estava na sacristia, para sair para a igreja, viu as pessoas que estavam lá todas na igreja e vieram, como iam rezar pela chuva, trouxeram também os objetos de devoção. Umas vinham com o terço na mão, que já era da avó, outras vinham com a Bíblia, outras vinham com os livros de oração. Todas traziam objetos de devoção para rezar pela chuva. Vinham mesmo com vontade de rezar pela chuva. E o padre, enquanto olhava assim pela sacristia, às vezes também faço assim, dali olho ver como... E viu uma menina que estava sentada à frente. E o padre comoveu-se. Trouxe um objeto de devoção que ninguém tinha trazido. Incrível! O padre comoveu-se. Diz que beleza! Sabeis qual foi o objeto de devoção que aquela menina trouxe? Sabeis? Mas ela trouxe um objeto de devoção incrível, que ninguém tinha trazido. Sabeis o que foi? Ela trouxe o guarda-chuva! Porque ela sabia que quem pede a Deus é escutado. Por isso ela foi à igreja com um sol enorme, com um calor enorme, com uma seca enorme. Mas se ia pedir pela chuva, a chuva ia cair. Por isso ela foi à igreja, mas disse, bem, vou levar o guarda-chuva porque Deus vai me ouvir. Por isso, quando vierdes para pedir a chuva, trazei o guarda-chuva, porque Deus não falha e não falta. Rezai, 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 rezai e com confiança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.